Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, nesta quinta-feira. Uma quinta-feira muito abençoada que o Senhor providenciou para que nós estivéssemos reunidos estudando a sua palavra. Que vocês possam estar tendo uma semana de muitas bênçãos na presença do Senhor. Mais um ensinamento que o Senhor envia para cada um de nós. Ensinamentos valiosos, preciosos para a nossa vida. Que nós possamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor, guardar no nosso coração e colocarmos em prática na nossa vida. Hoje, o tema da mensagem é Aproxime-se de Deus. E nós vamos ler a palavra do Senhor e eu já convido você a, junto comigo, fazer a leitura da Bíblia em João 4:24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra é muito clara. Fala que Deus é Espírito e quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nós temos que aprender a fazer isso. E para aprender a fazer isso, nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus. Então nós temos que construir um relacionamento com Deus. Agora você pode se perguntar, mas como eu faço isso? Como eu consigo construir um relacionamento com Deus? Porque isto é o mais importante. O que é o mais importante? Construir, ter esse relacionamento com Deus. Então nós vamos aprender hoje, e é isso que o Senhor quer nos ensinar, como construir esse relacionamento com Ele. E através de 3 lições, Ele nos ensina hoje a construirmos esse relacionamento com Ele. E quando nós construirmos esse relacionamento com Ele, nós vamos ter intimidade com Ele e tendo intimidade com Ele, vamos conseguir adorá-lo em espírito e em verdade. E assim estaremos obedecendo ao Senhor, como diz a palavra aqui em João 4:24. Então vamos começar a primeira lição aprendendo a construir o relacionamento com Deus. Primeiro, praticar a mansidão no coração diante de Deus. Então nós temos que começar no nosso coração, diante de Deus, praticar a mansidão. O que significa isso? Primeiramente, orar com o coração sincero. Quando nos colocamos diante do Senhor em oração, a nossa oração não pode ser uma oração da boca para fora. Primeira coisa, tem que ser uma oração sincera. Tem que ser uma oração de verdade. Tudo aquilo que você colocar diante do Senhor em oração, que seja de verdade, que venha do seu coração, da sua alma para Deus. Seja para agradecer a Deus, que você o agradeça de verdade, de coração, não só falando assim, eu te agradeço, Senhor. Que não seja só da sua boca, mas venha do seu coração. Se for uma oração que você peça alguma coisa, que o seu pedido venha do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Esse pedido seja sincero. Às vezes é um pedido de desespero, então que você grite, clame. Se for um pedido de perdão, que você se coloque diante do Senhor, prostrando-se de verdade diante de Deus, com o coração verdadeiramente arrependido. Porque é assim que Deus vai ouvir a sua oração e conceder-lhe o perdão. A sua oração tem que ser verdadeira. Quando você for fazer uma oração por alguém, porque às vezes a pessoa fala, meu irmão, minha irmã, ore por mim, preciso de tal coisa. Então quando você for interceder por alguém, quando você colocar o nome dessa pessoa, ou fizer uma oração em geral, por exemplo, orar por todos os doentes, então você faça de coração. Que realmente você esteja pedindo com sinceridade por aquela pessoa ou por aquelas pessoas. Mas que a sua oração, independente de qual for, seja diante do Senhor, com o seu coração manso, humilde e sincero. Aquele que tem mansidão diante do Senhor no coração, ele é uma pessoa humilde. Ele não chega diante do Senhor batendo no seu coração dizendo, eu sou bom, por isso que eu estou aqui orando e falando alto para que as pessoas ouçam e vejam como você ora bonito. Não é isso que Deus quer, mas Deus quer que você ore
Mesmo quando você fala assim, não sei orar, mas Deus não quer palavras bonitas, Ele quer um coração verdadeiro e sincero. É isso que é a mansidão. Outra coisa, o prostrar-se diante de Deus, que até eu já falei. Coloque-se diante do Senhor em humildade, em mansidão, reconhecendo a sua pequenez e a grandeza do nosso Deus, que tudo criou, que nos criou, é o Todo-Poderoso, pode tudo e todas as coisas. E com Ele nós somos maioria, mas sem Ele não somos nada. Então a primeira lição para começarmos a construir um relacionamento com Deus e aí termos intimidade e podermos adorá-lo em espírito e em verdade é praticar a mansidão no coração diante de Deus. Segunda lição é entregar o nosso coração a Deus. Ah, pastora, mas eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Essa aceitação realmente foi verdadeira? Foi do coração? Ou apenas você foi à frente da igreja ou diante de um pastor e falou, eu aceito Jesus, fez a oração e pronto? Porque tem que ser do fundo do coração, tem que ser algo que você fala, eu realmente aceito Jesus, eu reconheço Ele como Senhor e Salvador. Eu reconheço que Deus é o meu Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro. Você entregar o seu coração, você permite que Deus esteja no controle total da sua vida. Então você não dirige mais a sua própria vida, mas é Deus quem dirige a sua vida. Quando você vai acordar de manhã, você já ora dizendo, Senhor, guia os meus passos, dirija o meu dia, não permita que eu faça nada que não seja de acordo com a tua vontade. Ao dormir, Senhor, obrigada pelo dia que o Senhor conduziu e não permitiu que eu fizesse de acordo com a minha carne, mas seja feito tudo de acordo com a tua vontade. Isso é entregar o coração a Deus. Fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Obedecê-lo em tudo. Fazer tudo que está aqui na Bíblia, na palavra sagrada, que é a palavra de Deus. Então, tudo que Ele manda, você faz. Tudo que Ele diz não faça, você não faz. É obedecê-lo em tudo. Mesmo que o obedecer seja sacrificar a sua vontade. Entregar o coração é praticar o que Ele manda. E não somente falar. Porque muitas vezes a gente fala que faz, mas não faz. Então, é mais importante fazer do que falar. Agora, se você fala e faz, amém, glória a Deus. Mas falar e não fazer, isso não deve acontecer. E aquele que entrega o coração a Deus, ele fala e faz. Ele sempre faz e obedece a Deus. Então, nós já vimos duas lições para construir o relacionamento com Deus. É praticar a mansidão no coração diante de Deus e entregar o coração de verdade a Deus. Agora, a terceira e última lição para construir esse relacionamento é aprender a buscar e praticar a verdade. Neste caso, sempre obedecer a Deus e não a homens. Muitas pessoas preferem obedecer a homens do que a Deus. E a palavra diz que nós devemos obedecer a Deus em tudo. E às vezes, muitas vezes, deixamos de fazer as coisas de Deus porque certos homens, e quando eu falo homens, é homem e mulher, tá? As pessoas acabam falando, por exemplo, você vai para a igreja? Não, não vai para a igreja não, adorar a Deus não. Vamos ali no barzinho, vamos sair hoje à noite, vamos passear. E você deixa de obedecer a Deus, indo louvar a Deus, congregar, que é Deus falando que temos que fazer, e vamos passear. Às vezes é o marido, a esposa, namorado, namorada que diz isso, não vá para a igreja não, fica comigo, vai me deixar sozinho. E você deixa de obedecer a Deus para obedecer a homens. Então, temos que obedecer somente a Deus. Outra coisa que demonstra que aprender a buscar e praticar a verdade é se envolver com situações que envolvam somente coisas honestas, jamais se envolver em situações desonestas.
As pessoas que se envolvem com coisas desonestas não estão buscando e praticando a verdade. E, portanto, não estão construindo um relacionamento com Deus, mesmo que usem o nome de Deus. Então, aqueles que praticam e buscam a verdade e querem construir um relacionamento com Deus, precisam sempre estar envolvidos em situações honestas e repudiar a desonestidade. Jamais querer a desonestidade. E ainda andar com pessoas de bem. Pessoas que andam com pessoas que não são do bem, que não querem coisas de Deus, do bem, também não estão querendo um relacionamento com Deus. Como você pode se relacionar com Deus se você anda com pessoas que não são de Deus? Não tem como. Portanto, ande com pessoas que são do bem. Ande com pessoas que querem Deus também na sua vida, para que você possa se relacionar com Deus. Nós vimos aqui as 3 lições para que você construa um relacionamento com Deus. Que você possa praticar essa palavra na sua vida. E assim possa construir esse relacionamento com Deus e ser muito abençoado por Ele. E assim aproximando-se do Senhor. Que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração e que você realmente seja muito abençoado pelo Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais essa palavra, por nos ensinar como nos aproximarmos do Senhor e construir um relacionamento contigo. Que nós possamos ter entendido e praticar na nossa vida. Obrigada também pela semana que estamos tendo. Obrigada também pelo final de semana que vamos ter, que seja muito abençoado. Cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra-nos de todos os males, sejam humanos ou espirituais. Abençoa a nossa casa, que nenhuma praga chegue até ela. Abençoa a nossa família, também nossos animais e os nossos bens. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, mais uma vez uma alegria estar com vocês estudando a palavra do Senhor. Domingo, culto presencial na igreja, às 18 horas. Se você puder estar conosco, é um prazer recebê-lo. Na próxima semana, terça e quinta, mais devocionais estudando a palavra do Senhor. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenham um abençoado final de semana. E até o próximo devocional, em nome de Jesus.